Uma das principais pautas no mundo esportivo de hoje é a inclusão. A cada dia que passa, o ideal de que o esporte é para todos ganha cada vez mais espaço. Mas na prática, não é bem assim. Nessa série de reportagens, dividida em 3 episódios, discutiremos a relação de pessoas trans com o esporte e a importância da inclusão. A comunidade trans vem ocupando cada vez mais espaço na nossa sociedade. Segundo o levantamento feito pela Faculdade de Medicina de Botucatu, pertencente à Unesp, cerca de 1,9% da população, ou seja, aproximadamente 4 milhões de pessoas, são transgênero ou não binárias. É um número bastante relevante. Mas afinal de contas, o que é uma pessoa trans e o que é a não binariedade? O que é uma pessoa trans? É uma pessoa que não se reconhece com o gênero que foi imposto ao nascimento. Por isso que a gente tenta não trazer o gênero antigo que a pessoa foi tratada, né? Então, você nasceu de uma forma, teve ali o raio-x, a genitália tal, sua família te criou daquela forma. Quando você chega, tem umas pessoas que na infância começam a perceber, na adolescência, que não se reconhecem naquele gênero, você já é uma pessoa trans daí. E tem as pessoas não binárias, né? Que aí podem ter, por exemplo, pessoas trans masculinas que usam os pronomes neutros e não necessariamente masculino. Então, na dúvida, sempre assim, pergunte a identidade da pessoa, que pronome que ela usa, que fica tranquilo. Muito do que sabemos hoje sobre as pessoas trans é devido à construção da imagem da comunidade feita pela mídia ao longo dos anos. E para sabermos mais sobre o assunto, conversamos com o professor de jornalismo Jean Gonçalves. Então, quando elas aparecem na cobertura de imprensa, normalmente é ou cobertura de imprensa ou num produto cultural, geralmente um filme, uma telenovela, vai aparecer de uma forma jocosa, principalmente, né? Principalmente a partir daquela ideia de uma pessoa que se traveste com as roupas, as vestimentas de outra. Geralmente é nesse lugar, nessa chave que a gente vê as primeiras aparições de mídia de pessoas trans. Um caso muito conhecido que ilustra bem a situação explicada pelo professor foi o episódio do ex-jogador Ronaldo com as travestis. Na ocasião, o pentacampeão mundial teria se envolvido sexualmente com 3 travestis no Rio de Janeiro. O acontecimento gerou enorme repercussão e virou uma pauta no Fantástico, um dos programas com maior audiência no Brasil. No programa, Ronaldo deu entrevista se retratando. Ele é um modelo de superação que já deu a volta por cima em muitos problemas físicos. Personagem central de um escândalo que repercutiu em todo o mundo, Ronaldo viveu esta semana um dos momentos mais delicados de sua vida. Você pode contar pra gente o que aconteceu naquela noite? Bom, aconteceu que eu fiz uma grande besteira na minha vida pessoal. Com a repercussão do acontecimento, Ronaldo virou motivo de piada e seu envolvimento com as travestis acabou prejudicando sua imagem nacionalmente. Até hoje, é possível encontrar na internet piadas de mau gosto e memes sobre o caso. Essa ridicularização reflete e alimenta um comportamento odioso de grande parte da população brasileira em relação à simples existência de corpos trans. E o reflexo disso é o Brasil liderar o ranking da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais pelo 14º ano seguido, quando o assunto é o assassinato desses grupos. De acordo com o levantamento da ANTRA, apenas em 2022, 131 pessoas trans e travestis foram assassinadas no Brasil. Entre os estados que mais matam, Pernambuco lidera o ranking com 13 casos, seguido por São Paulo e Ceará com 11, Minas Gerais com 9 e Rio de Janeiro e Amazonas com 8 cada. O perfil das vítimas é o mesmo dos outros anos, onde vemos que 54% delas trabalhavam com prostituição. O relatório também aponta que 76% das vítimas eram negras e 24% brancas. Além disso, os dados também mostram que mulheres trans e travestis possuem até 38% vezes mais chance de serem assassinadas do que homens trans e pessoas não binárias, já que entre as vítimas, 130 eram mulheres trans e travestis e uma era um homem trans. A violência física, o assassinato brutal, é muito mais comum nas identidades femininas. Mulheres trans, travestis, pessoas não binárias que performam mais uma feminilidade, porque nossa sociedade ela é estruturalmente machista, misógina, transfóbica e racista. E o corpo delas, a maioria das vezes, são mulheres negras também, mulheres trans e travestis negras. E assim, por que a gente sabe que foi a transfobia que motiva esses ódios? Porque assim, um tiro você mata uma pessoa, dependendo de onde você desse o tiro. Com ela são 50 tiros, são não sei quantas facadas, são apedrejamento.
Tem aquele caso absurdo nos anos atrás que mataram uma menina e arrancaram o coração dela. Então, assim, eles querem mostrar que não basta tirar a vida e quer desumanizar, né? Quer que aquele corpo não seja mais reconhecido. O assassinato referido pelo jornalista é o caso de Kelly da Silva, que foi brutalmente assassinada na região do Campo Belo, em Campinas, em janeiro de 2019. Na ocasião, o criminoso, além de matar a vítima, arrancou seu coração e deixou uma santa sobre o cadáver, que foi encontrado com o tórax aberto. Em declarações posteriores ao crime, o assassino disse que a vítima era um demônio. Por mais que os homens trans não sejam tão visados quanto as mulheres trans e travestis, um relatório chamado Transsexualidades e Saúde Pública no Brasil, do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT, do Departamento de Antropologia e Arqueologia do UFMG, revelou que 85,7% dos homens trans já pensaram em suicídio ou tentaram o ato. A perseguição a essa parte da sociedade, infelizmente, serviu de prato cheio para que as abordagens jornalísticas fossem voltadas apenas para a violência sofrida por essas pessoas. Apesar de tratar algo recorrente na sociedade, a mídia peca ao não abordar outras visões, como, por exemplo, casos onde uma pessoa trans é vista por suas conquistas. Que não tem como a gente não tematizar, não explicitar a violência, né? O ódio ao corpos trans, assassinatos, né? Até pelo fato de dar visibilidade a esses acontecimentos, isso torna uma pauta pública, na agenda pública, para que se gere procedimentos ou mecanismos de tentativa de proteção do direito à vida, principalmente uma discussão sobre segurança pública, né? E qual é o papel do Estado na preservação dessas vidas, nos direitos dessas pessoas irem, virem e existirem nos espaços que elas querem. Mas o noticiário ele ainda é muito marcado por uma incompreensão do que é gênero, do que é identidade de gênero. E quando o assunto é esporte, tanto em relação à cobertura jornalística quanto em relação a quem consome, o tema é ainda mais complexo. A falta de pessoas trans jogando e cobrindo esportes faz com que a abordagem seja cada vez mais insuficiente. Tem uma discussão forte e séria e importante sobre hormonização, transição de gênero afeta, mexe ou não mexe com a capacidade física das pessoas, né? Dá ou não dá vantagem em determinadas modalidades esportivas. Eu acredito que não tenha nenhuma, até vejo muitos estudos que já dizem isso, né? Que não há nenhum tipo de vantagem. As pessoas trans que estão no esporte, elas não estão ali burlando nenhum tipo de norma ou regra por causa da hormonização. Mas a gente vê que é uma dificuldade também de ver essas pessoas como atletas, né? Então, se a gente não consegue vê-las como atleta, como que a gente vai conseguir vê-las também ali na cobertura, fazendo a cobertura? No esporte amador, muitas pessoas trans se sentem excluídas ou deslocadas ao jogarem com pessoas cis. A partir disso, nos últimos anos, houve a formação de alguns coletivos voltados a essas pessoas, como é o caso do Pogonas FTC, o primeiro coletivo esportivo trans do interior paulista. Eu conversava com outro menino que agora, de vez em quando ele vem, chama Caio. Eu joguei com ele antes na minha transição, no Clube Bonfim, a gente jogou junto bastante tempo, assim. E a gente sempre falava, nossa, a gente precisa jogar bola, chama a galera trans pra gente jogar bola, sei lá. E aí a gente arranjou uma galera que, nesse grupo, ele me colocou nesse grupo, só que tava no auge da pandemia, assim, sabe? Tipo, a vacina tinha acabado de chegar, poucas pessoas tinham tomado as doses, né? E daí eu já tinha tomado. Uma ou duas. Bom, já tinha tomado a vacina e os meninos também. Falou, vamos. A gente começou no taquaral, pelada, jogando, com pessoas que ficavam ali também, pessoas cis, chegavam lá na quadra, vamos jogar? Joga, né? Então, e aí quando começou a crescer, começou bastante gente para treinar, eu e o Caio, assim, falamos, nossa, se a gente, sabe, montar um time, que delícia, né? Pra ir jogar campeonato, sabe, de novo, assim, essa sensação é muito gostosa, né? O grupo a que Gil se refere é o do Ambulatório de Gênero da Unicamp. A partir dessa parceria, e depois que os treinos começaram a crescer, como ele mesmo explica, foi possível iniciar o sonho de criar um time de verdade, porém, montado 100% de pessoas trans. Mas como foi criar esse time e como ele se mantém? No segundo episódio da série, conheceremos um pouco mais sobre o Pogonas FTC, o primeiro coletivo esportivo 100% trans do interior paulista.